nessa noite nós vamos estar encerrando a nossa série em Colossenses. Na semana passada a gente teve aí uma pregação de intervalo, né, por ocasião do falecimento do irmão Vandeci. Eu não estava em condições de trazer a mensagem, e o irmão Edmir trouxe, e foi uma palavra que, pelo menos para mim, muito me edificou. Mas hoje nós retornamos à série para encerrarmos a série, né? Hoje nós vamos ver a parte final do capítulo 4 de Colossenses. Nós vamos ver dos versículos 7 até o versículo 18. Nós vimos ao longo desses quase 3 meses, nós tivemos aí, essa é a 11ª mensagem em Colossenses. Nós vimos trecho a trecho o que o Senhor nos ensina nessa carta, né? Aquilo que nós, como igreja, hoje, né, depois de quase 2000 anos depois que ela foi escrita, o que é que ela significa para nós hoje, né? Qual o impacto que a carta tem para as nossas vidas. E não diferente de toda a palavra, assim como foi para aquele povo lá da igreja em Colossos, né, e de igrejas vizinhas, de cidades vizinhas, assim também é tão impactante nas nossas vidas. Paulo, ele estava escrevendo para aqueles irmãos que eram firmes, que eram operosos na sua fé, que viviam em amor mútuo. Era uma igreja em que ele não estava ali corrigindo de muitas falhas, como nós vemos em outras cartas, como por exemplo de Corinto. Mas era uma igreja que vivia realmente a transformação do Evangelho. E Paulo, ele escreve para reconhecer isso, que aqueles irmãos eram operosos na sua fé, que aqueles irmãos, eles viviam em amor, que eles tinham a bendita esperança. E ele escreve para motivá-los a permanecer ainda mais firmes nessa fé, né? E mostrando não só que eles estavam certos naquilo que eles estavam fazendo, mas dando as bases para isso. E a base, né, para essa fé é a pessoa e obra de Cristo. Tanto é que o título da nossa série é a supremacia e a suficiência de Cristo. Que Cristo, ele é supremo sobre tudo. Ele é o próprio Deus e ele é supremo, ele é soberano, né? Não há outro igual a o Senhor Jesus Cristo. Como Deus, né, fazendo parte da Trindade, ele não tem com quem seja comparado. Ele é único, ele é todo poderoso. E Paulo, ele vai descrever, né, que ele estava na criação. Por meio dele todas as coisas foram criadas. Tudo que existe, tudo que acontece foi por obra das mãos do Senhor Jesus Cristo, né? E Jesus não começou quando veio à terra encarnado, mas ele existe desde sempre. Ele é eterno, assim como o Pai. E Paulo, além de dizer que o Senhor Jesus, ele é soberano, que ele é supremo sobre todas as coisas, ele também nos ensina que ele é suficiente. Só Jesus é suficiente para a nossa salvação, é suficiente para a manutenção da nossa vida na fé. Jesus é suficiente. Nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de ajudas, de bengalas, né, de muletas. Cristo, ele é supremo e ele é suficiente. Se você deseja a salvação da sua alma, você precisa ter essa fé bem consolidada, que só Jesus Cristo salva, nada mais, nada menos, só em Jesus há salvação. Ele é suficiente. Não é Jesus e as obras, não é Jesus
e santos, não é Jesus e outras pessoas, não é Jesus e outras crenças, só Jesus. Na verdade, quando nós pensamos em compartilhar a nossa fé acerca da salvação com outras coisas, na verdade nós estamos negando a suficiência de Cristo. Quando nós olhamos para as nossas obras como aquilo que pode nos ajudar a ter a salvação, nós estamos negando a palavra, nós estamos negando a fé genuína, verdadeira, que a palavra descreve. E uma vez que nós negamos isso, nós não temos a vida eterna. Nós precisamos crer somente em Jesus. Ele é soberano na criação e é soberano na salvação, e Ele é suficiente para nos salvar e suficiente para nos manter salvo até a glória. É Ele quem nos sustenta. A perseverança dos santos não está em nós, não está na nossa força, não está no nosso esforço, mas está em Jesus Cristo, em depositar a nossa confiança unicamente nele. Amém? Então Paulo, ele ensinou, dentre outras coisas, ele trouxe conselhos específicos também para maridos, esposas, filhos, pais, patrões, servos. Ele trouxe orientações acerca do modo digno de viver conforme o Evangelho. Não adianta ter uma fé professada, eu creio em Jesus, mas a minha vida não demonstrar isso nas atitudes. Eu tenho que viver do modo digno do Senhor. Também encontramos essas afirmações aqui em Colossenses. E aí, depois de trazer todas essas orientações, Paulo chega às saudações finais da carta. E aí, assim como em outras cartas, talvez sejam aquilo que talvez menos nos chama a atenção, as saudações. Porque nós muitas vezes acreditamos que essas saudações só dizem respeito a pessoas específicas mencionadas ali. Aqui ele vai falar de Tíquico, ele vai falar de Onésimo, ele vai falar de algumas pessoas. E aí a gente pode, ao ver isso, a gente pode achar, não, isso aqui é para eles, eu não tenho nada a aprender. Mas será que nós não temos algo a aprender com essas saudações? Será que essas menções que Paulo traz acerca desses irmãos, acerca do comportamento deles, acerca da fé deles, também não nos serve de inspiração para as nossas vidas hoje? Creio que sim. Então eu te convido, aí vocês já devem estar com as suas Bíblias abertas, em Colossenses capítulo 4, nós vamos ver do verso 7 até o versículo 18. O tema da nossa mensagem é gente comum de obra extraordinária. Gente comum de obra extraordinária. Colossenses 4:7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marco, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por Justo, não é Jesus Cristo, era um homem chamado Jesus também, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Então essas pessoas que ele menciona aqui, Aristarco, Marco, Jesus
eles são os que cooperavam com Paulo. Eles eram judeus que estavam lá em Roma e cooperavam com Paulo. Paulo está dizendo que dentre os judeus, esses eram os únicos que cooperavam com ele. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a os de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém? Cristo, ele é suficiente, é supremo em todas as coisas, e por isso a igreja deve viver a sua vida centrada totalmente nele. É o que nós vimos nessa carta. Nesse trecho, nós vemos que Deus realiza a sua obra por meio de pessoas comuns, quase que anônimas, unidas em Cristo. Elas servem com fidelidade, amor e perseverança. Nós podemos perceber aqui, nessas saudações, que aquilo que Paulo estava ensinando para a igreja em Colossos, através dessa carta, nós já podemos ver isso sendo vivido também nesses irmãos que estavam com ele lá em Roma. Irmãos que são reconhecidos por Paulo como cooperadores, companheiros, que estão com ele num momento difícil. Interessante que Paulo, ele faz menção das suas algemas, ele faz menção da sua prisão, mas ele não usa a sua situação como um vitimismo. Ele não pede nas suas orações, como a gente viu nos trechos anterior, ele não pede nas suas orações: orem para que essa prisão acabe logo, orem para que, assim como foi lá em Filipos, nós sejamos libertados da prisão. Sim, ele não ora simplesmente assim. Muitos de nós, quando estamos enfrentando problemas, nós oramos pelos nossos problemas, pelos motivos pessoais nossos. Paulo, quando orava pelos seus problemas, era visando o Evangelho. Orem para que se abra portas para a pregação do Evangelho. Você pode perceber, as orações de Paulo eram assim. As nossas orações, elas são um tanto quanto egoístas. Senhor, me cura. Senhor, me liberta. Senhor, me ajuda. Abre uma porta de emprego para que eu fique bem. Mas e o reino? Onde fica nas nossas vidas? Nas orações e na vida de Paulo, estava em primeiro lugar. Era o motivo pelo qual ele ainda queria ficar aqui na terra. Quando Paulo, ele diz: olha, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Eu não sei se eu quero logo ir para lá, para o céu, porque é infinitamente melhor, ou se eu fico aqui para pregar o Evangelho, para levar mais pessoas a Cristo. Mas quando nós oramos para ficar aqui, não é por isso. Não é pelo Evangelho. É porque nós queremos
curtir mais dessa vida aqui. Paulo não. Paulo, ele viveu a sua vida após conversão com os olhos no reino de Deus. E isso deve nos servir de motivação. Mas não era só Paulo. Paulo é o famoso aqui, né, na história. E não estou falando famoso num sentido pejorativo, não. Mas ele é o conhecido, ele escreve, as suas cartas, né, foram inspiradas por Deus, chegaram até nós aqui. Mas nós vemos aqui Paulo mencionando outras pessoas, na qual nós não temos assim uma biografia, elas não estão mencionadas as suas ações no livro de Atos, eles não têm cartas escritas, pelo menos que foram canonizadas, né, que entraram no cânon e se tornaram palavra de Deus, elas não têm, mas Paulo os chama de cooperadores, de companheiros, de que compartilham da mesma luta. E assim foi desde a fundação da igreja. O Senhor usou ao longo dos séculos e milênios aí, pessoas, homens, mulheres comuns aos nossos olhos, pessoas que nós nunca ouvimos falar, para serem fiéis ministros do Evangelho, assim como Paulo foi. Assim como eu e você podemos ser na nossa geração, nos nossos dias. Nós podemos não ter o nosso nome, não vir a ter o nosso nome mencionado na Bíblia, mas a nossa fidelidade diante do Senhor e da sua obra jamais será esquecida ou não será vista pelo Senhor. Ele vê todas as coisas. E é isso que nós somos chamados, para sermos fiéis cooperadores do Evangelho. Para sermos gente comum, mas de obra operosa. Nós vivemos uma cultura em que valoriza muito o individualismo e o protagonismo pessoal. As pessoas querem reconhecimento, destaque, visibilidade. No entanto, o reino de Deus caminha na contramão de tudo isso. Ele é construído por pessoas comuns, muitas vezes anônimas, que servem com fidelidade nos bastidores. Às vezes nós não queremos fazer determinada ação no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, uma ação eclesiástica, porque não é visto. Mas pode não ser visto pelas pessoas. Mas aquele que se esmera em fazer com dedicação e fidelidade diante do Senhor, essa ação, esse trabalho, além de não ser em vão, ele não é inferior aos olhos do nosso Deus. Vamos então aqui ver trecho a trecho. Primeiro dos versículos 7 ao versículo 9, vamos ler novamente. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Amém? Paulo aqui então menciona Tíquico e Onésimo. Tíquico e Onésimo. Tíquico é descrito com 3 qualificações: irmão amado, ministro fiel e conservo. Ele era confiável, dedicado e comprometido com a obra.
Assim era Tíquico. E é interessante que Paulo, ele envia essa carta e ele diz, olha, eles vão com o expresso propósito de vos informar. Tíquico, ele poderia de repente, em saber o seu valor para o evangelho, em ser um companheiro útil a Paulo, ele poderia dizer de repente, não, Paulo, manda outra pessoa qualquer levar essa carta. Manda outro mensageiro. Eu tenho de repente mais o que fazer. Mas ele recebe a missão e essa missão não era uma missão qualquer. Paulo diz, olha, eles vão com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação. Eles vão levando essa carta. E nós entendemos pelo contexto que ele não traz só a carta aos Colossenses. Mais na frente, ele vai falar da carta de Laodiceia, que nós não temos conhecimento, né? Que se perdeu ao longo do tempo. Que quis Deus que a carta aos Colossenses fosse incluída, né, no cânon, e a de Laodiceia não. Mas tinha instruções também, provavelmente semelhantes. Assim como a de Efésios, tem muitas instruções semelhantes, a de Laodiceia também tinha. Então, Paulo manda essa carta por esse homem, Tíquico, que era irmão amado, fiel ministro e conservo. Era uma pessoa querida para Paulo e para aqueles que conviviam com ele. Era uma pessoa amável. Uma pessoa que, ao que as poucas informações que nós temos, nos deixa entender que as suas atitudes eram atitudes que conquistavam as pessoas ao seu redor. Uma pessoa amável. Era uma pessoa fiel ao ministério. Fiel ministro. Paulo chama também de conservo, porque juntos eles ministravam a palavra do Senhor para aqueles que não conheciam. Juntos eles edificavam outros. Paulo confiava em Tíquico. Ele confiava. E aí nós já podemos trazer para as nossas vidas, procurarmos avaliar as nossas vidas à luz dessas três qualidades. Nós temos sido pessoas amáveis. As pessoas nos amam por causa daquilo que nós somos e do que nós fazemos, porque o que nós fazemos reflete aquilo que nós somos, pelo menos deve refletir. Ou nós somos uma pessoa fechada, uma pessoa que não se relaciona, ou uma pessoa ainda mais, uma pessoa de difícil relacionamento. O evangelho que salva é o evangelho que transforma. Nós temos aprendido aqui nessa carta. Então, se eu era uma pessoa fechada, se eu era uma pessoa de poucos relacionamentos, se eu era uma pessoa que não era amável, o evangelho do Senhor Jesus Cristo tem que trazer mudança na minha vida. Eu tenho que deixar o evangelho mudar. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sermos ministros do evangelho não significa que você tenha que ser um pregador, um evangelista, né, de ofício, mas ser uma pessoa que através da sua vida transmita o evangelho do Senhor Jesus Cristo, seja em palavras, seja em ações, e estarmos juntos, uns cooperando junto ao outro na obra de Cristo. Já Onésimo, anteriormente um escravo fugitivo, nós vemos isso na carta de Filemon, de Paulo a Filemon, que morava em Colossos, Filemon.
Onésimo era um escravo fujão que provavelmente tinha roubado Filemon. Ele fugiu e, de alguma maneira, ele encontra Paulo em Roma. Paulo, ao que tudo indica, prega o evangelho para ele e ele é transformado por esse evangelho, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele é convertido. E agora, aquele escravo que talvez que deu prejuízo para o seu chefe, um escravo fujão, ele é enviado de volta para essa cidade e para o seu senhor, Filemon. Ele é enviado, mas não mais como um escravo, mas como um irmão amado. Fiel e amado irmão são as palavras de Paulo em relação a Onésimo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo transformou a identidade daquele escravo. Paulo, quando escreve para Filemon acerca de Onésimo, ele diz: olha, eu peço que você o perdoe. E se tiver alguma dívida, ponha na minha conta. Uma vez que Filemon também conheceu a Cristo através do ministério de Paulo. E ele diz: olha, se ele tiver alguma dívida com você, ponha na minha conta. E ele pede até, se envie-me ele de volta, porque ele é útil. Aquele homem escravo que tinha, digamos assim, uma sentença já sobre a sua vida por ser escravo, um roubador, um ladrão, ele foi transformado pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que é isso que o evangelho faz, ele transforma. Não importa como você chegou a Cristo. O que importa é quem você é hoje em Cristo. Aqui nós podemos ter também pessoas com as suas identidades transformadas. Na verdade, todos nós precisamos ter a nossa identidade transformada. Antes, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. E agora, essa vida que vivemos, não podemos viver mais para nós mesmos, mas para o Senhor, para Ele. Hernandes Dias Lopes, pregador, pastor presbiteriano, ele diz que o evangelho não apenas salva, mas restaura relacionamentos e redefine histórias. Deus usa pessoas fiéis, não necessariamente famosas. A pergunta é: somos confiáveis no reino de Deus? Tíquico não era apóstolo, mas era essencial. Onésimo não tinha um passado bonito, mas foi transformado. Isso nos confronta, diante desse questionamento. Temos sido fiéis nas pequenas coisas? Lá em Lucas 16:10 diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Nós somos chamados a exercer o nosso ministério, seja ele visto pelas pessoas como muito ou pouco, como grande ou pequeno. A questão é, aquilo que Deus colocou na sua responsabilidade, você tem feito? Nós vamos acerca disso também um pouquinho mais na frente, quando Paulo traz uma exortação a um outro homem. Nós temos permitido que o evangelho transforme a nossa história. Somos instrumentos de encorajamento na vida dos outros. Dos versículos 10 a 14, nós vemos uma comunidade marcada por relacionamentos no evangelho. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marco, primo de Barnabé, sobre quem recebeste as instruções.
Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, irmão, e também Demas. Então, nós vemos aqui as pessoas que estavam com Paulo, as pessoas com quem ele convivia, saudando aquela igreja. Olha, estão mandando, Lucas está mandando lembrança. Jesus, o justo, está mandando lembranças. Aristarco está saudando vocês. Demas, que depois veio até a abandonar Paulo, quando ele escreve 2 Timóteo, ele menciona que Demas o abandonou, mas aqui ele estava junto. E eles estão saudando, e ele menciona Epáfras, que, ao que tudo indica, foi a pessoa pelo qual o evangelho chegou em Colossos. Paulo nunca esteve nessa cidade. Paulo está escrevendo para essa cidade, mas ele não esteve lá. Pessoas convertidas a Cristo por meio do ministério de Paulo levaram o evangelho a muitos outros lugares. Dentre eles, possivelmente Epáfras levou o evangelho a Colossos, a Laodiceia, a Hierápolis, e ali as pessoas se converteram e nasceram igrejas. Paulo menciona esses homens, destacando as suas contribuições e vinculando eles ao ministério. Aqui nós vemos diversidade, judeus, gentios, médicos, cooperadores, intercessores. Vemos Marco, com quem Paulo tinha tido um problema. Depois, na primeira viagem missionária, nós vemos lá em Atos, vai Paulo, Barnabé, Marcos, João Marcos, que era primo de Barnabé, e num determinado ponto da viagem, Marcos abandona. E aquilo chateia muito Paulo. Paulo fica muito chateado com aquilo, O motivo pelo qual Marcos abandonou não se justificava diante de Paulo. Quando vai ter a segunda viagem missionária, Barnabé quer levar Marcos novamente, mas Paulo diz não aceita. E essa divergência foi tão grande que Paulo e Barnabé se separam. Paulo vai para as mesmas regiões que ele tinha viajado na primeira viagem missionária, já Barnabé toma outro rumo, junto com Marcos. Mas é interessante que nós vemos que uma pessoa que falha não significa que ela agora se torna inútil para a obra para sempre. Nós falhamos. Nós podemos começar a obra do Senhor, mas num determinado momento nós podemos falhar, nós podemos fraquejar, nós podemos desistir. Mas o Senhor, Ele é longânimo, o Senhor é misericordioso e é aquele que restaura os caídos também. E eu vou voltar, Edmir, estou atrapalhando aí você, Vou voltar aqui para o meu canto. E nós vemos isso no exemplo de Marcos e Paulo. Uma pessoa que tinha chateado muito a Paulo. E agora Paulo reconhece a sua importância, é um dos que estão com ele junto à prisão. E Paulo, ao escrever para essa carta, diz: olha, se ele for ter com vocês, acolhei-o.
Paulo faz uma intercessão em favor de Marcos. Às vezes nós queremos descartar pessoas porque elas falham com a gente. Ou por conta do seu passado, a gente pode achar que, não, esse aí eu conheço. Isso aí eu não dou crédito, não. Nós podemos fazer isso. Mas nós nos esquecemos que o nosso Deus, Ele é poderoso para transformar as nossas vidas e para nos levantar. Se hoje você se julga como aquele que falhou, como aquele que não está sendo útil na obra, saiba que a verdade é que a vontade de Deus é que você seja operoso em obras. Que a exemplo de Marcos, você deixa o evangelho do Senhor transformar. Você de repente se arrependa dos seus erros, das suas falhas, e agora busque fazer aquilo que agrada ao Senhor, na sua obra, servindo. Não deixe que marcas do passado virem sentenças para a sua vida inteira. Mas se coloque diante do Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Endireita os meus caminhos. Ora como Davi, sonda, Senhor, o meu coração. Vê se há em mim caminho mau. E me guia-me pela vereda da justiça. Corrige o meu caminhar. Mas que sejamos, irmãos, instrumentos úteis nas mãos do Senhor. Que nós não venhamos a ser apenas espectadores, porque não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nós sejamos reconhecidos como essas pessoas aqui. Não necessariamente que venhamos a ser famosos, nosso nome venha a ser famoso, mas que venha a ser útil à obra do Senhor. Epáfras é destacado como alguém que luta em oração. Aquele homem que possivelmente levou o evangelho para aquela cidade, agora é o homem que intercede por aquela igreja. Ele ora pelos irmãos. E Paulo diz, olha, eu sou testemunho o quanto ele se esforça em oração. O quanto ele... Vamos ler novamente para ver as palavras. Versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Para quê? Para que conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Um irmão que estava preocupado com a igreja, a ponto de muito orar, e orar continuamente, com esforço. Irmãos, vocês têm orado pela igreja do Senhor, pelos irmãos, você tem orado? Ou nós temos sido egoístas e oramos só por nós mesmos? Quando oramos pelos outros é quando nos reunimos aqui na quarta-feira, que são feitos os pedidos, nós oramos ali e nem para casa levamos as orações. Tem sido assim? Nós aprendemos com Epáfras que ele não desleixou, ele prega o evangelho e diz, não, pronto, agora eles se converteram, também pronto, agora não me preocupo mais com eles. Não. Ele orava para que eles fossem conservados na fé. Nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que orar pela nossa igreja, pelo fortalecimento. O Senhor tem nos chamado pela sua palavra nesses últimos tempos a buscarmos fortalecimento, revitalização. A gente tem visto isso nas escolas bíblicas, mas isso passa pela oração, em orarmos
uns pelos outros nesse propósito espiritual, não só físico, não só de saúde, de emprego, de questões sociais, mas acima de tudo espiritualmente. Senhor, fortaleça os meus irmãos, me fortaleça na fé e fortaleça os meus irmãos, que nós possamos nos conservar firmes na fé genuína. Essa deve ser o conteúdo da nossa oração. Então nós vemos aqui pessoas que se preocupavam com outras pessoas, se preocupavam com a igreja, que tinham alegria em saber como eles estão e de dar notícias acerca deles para a igreja, que oravam por essas pessoas. A vida cristã não é solitária. Nós somos chamados a viver em comunidade. Desde a criação, Deus já traz o princípio de vivermos em comunidade. O isolamento, estarmos só, isso não vem de Deus, vem do diabo, que só nos enfraquece e nos afasta. Quando nós queremos nos isolar, o resultado disso é um enfraquecimento ou até uma queda espiritual. Porque nós somos feitos para viver como um corpo, unido, bem consolidado, crescendo pelo auxílio de cada parte. Paulo falou nisso nessa carta, falou nisso em Efésios aqui também. Nós temos valorizado a vida em comunidade ou temos vivido isolados? Temos aceitado pessoas restauradas ou julgamos ela e mantemos ela condenada pelo nosso senso de justiça? Não lhe perdoamos as falhas. Temos sido intercessores como Epáfras? São perguntas e aplicações que nós precisamos fazer para as nossas vidas. A igreja é um corpo e cada pessoa importa. Cada história tem valor. Precisamos aprender a caminhar junto, perdoar, restaurar, servir, orar e amar uns aos outros. Nos versículos 15 a 17, nós vemos o compromisso com a obra local e a responsabilidade pessoal. Saudai-os de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Paulo envia então aqui saudações à igreja que se reúne na casa de Ninfa e exorta a Arquipo. A igreja primitiva, ela se reunia em casas, e isso é muito bom. E a igreja ainda pode se reunir em casas. Não significa que hoje, por termos templos, né, que tem como finalidade o ajuntamento do povo para adorar ao Senhor, não significa que nós não podemos também ainda viver um pouco daquilo que era vivido na igreja primitiva, da igreja de casa em casa. Nós precisamos cultivar a prática de hospedar, né, a igreja, de abrir as nossas portas para receber os irmãos, para estarmos em comunhão. Isso é bom, é saudável, edifica-nos. Paulo também, eu vou correr um pouquinho por causa do tempo, Paulo também, ele exorta aqui a Arquipo. Na verdade,
eu considero nem mesmo uma exortação, mas uma admoestação. Exortação é trazer um ensino prévio, é dizer, olha, façam isso, isso, isso. Quando você não sabe ainda o que é para fazer, você recebe aquela orientação, isso é uma exortação. A admoestação é quando você já sabe o que deve ser feito, mas não está fazendo, ou está fazendo algo errado. Você precisa corrigir. Paulo aqui, ele está, ao que indica o texto, ele está corrigindo um irmão, que o texto nos deixa a entender, que não estava servindo de acordo com aquilo que Deus o tinha capacitado. E ele recebe então essa admoestação ou exortação, né? Atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprir. Todos nós temos um chamado. Um chamado geral de sermos testemunhas do Evangelho. Todos nós recebemos a comissão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Não é só para o pastor, para um evangelista, é para todos nós. Mas nós também sabemos de ações específicas que o Senhor coloca sobre nós para servir na igreja, ou servir na nossa sociedade como ministros do Evangelho. Não propriamente aquele que vai estar pregando, né, unicamente pregando o Evangelho, mas que através das suas ações está cumprindo o chamado. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? A gente não é muito de falar isso aqui no nosso meio, né? Mas qual é o chamado de Deus? O que é que você entende que Deus te capacitou a fazer? E a segunda pergunta é, você está fazendo? Porque se não está fazendo, essa exortação de Paulo a Arquipo, essa admoestação, é para você também, é para mim também. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprir. Cumpra o ministério. Não deixa para depois. Não faça planos para o futuro para servir ao Senhor. Sirva hoje. O tempo é agora. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Como será bom poder chegar diante do Senhor e ouvir dele, servo bom e fiel. Foste fiel. Foste fiel. Quem não quer ouvir isso? Eu quero ouvir do meu Senhor. Eu não quero passar meio que despercebido. Eu quero ouvir do meu Senhor. Servo bom, fiel. Mas quando é que você vai fazer? É mais na frente? É depois? Não, eu vou me organizar para fazer na frente. Aí a gente pode ouvir também as palavras do Senhor. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tem preparado? Nós não sabemos. Quem de nós imaginava que hoje nós não teríamos o irmão Vandessi aqui? Que ao nosso ver ainda com muito tempo para viver aqui e para servir aqui. Mas o Senhor chama. E nós não sabemos, Pai. Você que é jovem, a vida passa mais rápido do que a gente imagina. Quando a gente vai chegando num determinado momento da vida, a gente vai vendo quanto passa rápido. E ainda tem um porém. O Senhor pode chamar antes disso. Então, enquanto a vida, o momento é hoje. O Senhor não quer saber o que você fez lá no passado, ou o que você pretende fazer no futuro, mas o que você está fazendo agora. O que é que você tem para o Senhor agora? E eu já estourei aqui o tempo. Versículo 18. Paulo fala a sua saudação final, perseverança até o fim, apesar das lutas. Paulo diz, a saudação é de próprio punho, a carta foi escrita por outra pessoa, ele foi ditando e
uma outra pessoa escreveu, mas a saudação ele escreveu de próprio punho. E aí Paulo pede, né, que a igreja orem, dizendo: lembrai das minhas algemas, a graça seja convosco. A graça seja convosco. E assim nós encerramos essa série, né? Esse texto ele aponta para Cristo e mostra que Jesus é quem transforma vidas, como Onésimo foi transformado. Ele é quem restaura caídos, como Marco, que uma vez caiu. Ele é quem une o corpo, a igreja. Ele é quem sustenta na tribulação, como o próprio Paulo nas cadeias. Cristo é o cabeça da igreja. E todos esses cooperadores são membros do corpo. A obra não é deles, é de Cristo. Colossenses termina mostrando que o reino de Deus é feito de pessoas comuns, vivendo para um propósito eterno. Deus quer usar você, Deus quer me usar, independente do nosso passado, ou das nossas limitações, ou até da nossa posição. O que realmente importa é a nossa disposição para servir ao Senhor. E hoje nós somos chamados a ser fiéis, como Tíquico, transformados como Onésimo, restaurados como Marcos e perseverantes como Paulo. Qual é o nosso lugar na obra? O que nós temos feito? Nós podemos ser identificados como mais cooperadores, assim como esses irmãos? Eu encerro a série lembrando que nós fomos confrontados com a supremacia e a suficiência de Cristo, da sua obra. Aprendemos que Ele é o centro de tudo, da nossa salvação até a nossa santificação. Ele é o centro de tudo, da nossa vida pessoal aos nossos relacionamentos, da nossa comunhão com Deus ao nosso testemunho diante das pessoas, diante dos de fora, do mundo. Essa carta nos chama a abandonar qualquer tentativa de viver uma fé superficial e nos conduz a uma vida profundamente enraizada em Cristo, onde tudo é transformado pela sua presença. Diante disso, nos resta a decisão. Viveremos para nós mesmos ou para aquele que é tudo em todos? Irmãos, ao longo dos anos, o Senhor tem nos falado aqui pela sua palavra, pelas pregações, mas como nós temos respondido à palavra do Senhor? Pelo que se vê, a nossa resposta tem sido apenas a sermos espectadores, mas não obreiros. De que é que adianta termos só o conhecimento se não tivermos as práticas? E que serve isso aos olhos do Senhor? Até quando você vai se contentar apenas em vir aos cultos? Até quando você vai usar justificativas para você mesmo ou para as outras pessoas, mas não serve para Deus? De que é muito atarefado, de que não tem tempo? Até quando nós não vamos demonstrar
a nossa fé pela operosidade das nossas obras. Que o Senhor transforme não só a nossa mente, mas as nossas atitudes.